E assim, eu percebi que foi algo que eu apliquei na minha vida e que funcionou demais. Bom, pessoal, espero que vocês estejam ótimos. Eu tô aqui para fazer mais um vídeo, dessa vez no formato mais de reflexão. Nesse vídeo eu quero trazer algumas lições que eu aprendi com o Primo Pobre, não pessoalmente, infelizmente, mas através da leitura, e também assistindo o canal no YouTube dele, que é excelente. São 5 tópicos que eu percebi que eu utilizei na minha vida e que eu venho utilizando e que estão permitindo que eu transforme a minha realidade financeira. Bora lá! O primeiro, pessoal, diz respeito a um tripé que o Primo Pobre fala demais, que é o seguinte: ele cita trabalho, simplicidade e investimento. Esse tripé é o que ele chama de tripé da riqueza. E assim, eu percebi que foi algo que eu apliquei na minha vida e que funcionou demais. Primeiro, para você conseguir dinheiro, você tem que trabalhar. Pelo menos é assim que funciona, de uma maneira lícita, né? Se você trabalha, você está gerando renda. Lógico, alguns vão ganhar mais, alguns vão ganhar menos. Mas a ideia é que se você ganha menos, você vai correr atrás, se qualificar para ganhar mais ou para fazer hora extra, enfim. Você vai trabalhar para gerar dinheiro. A simplicidade, ela faz com que o seu custo de vida seja menor do que o dinheiro que você ganha. Então, se você tem um salário aí de R$ 2.000, 2.500, vamos supor 2.500. Se você tem um salário de R$ 2.500, com simplicidade, vivendo com simplicidade, você consegue ter um custo de vida abaixo desse salário. E aí, o que é que acontece quando você tem um custo de vida abaixo? Tem uma sobra. E essa sobra, que pode ser, por exemplo, de R$ 500, se você ganha 2.500 e você gasta 2.000 durante o mês, ela se encaixa no terceiro tópico, o tópico dos investimentos, que é aí onde você vai conseguir fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você. Não se esqueça, trabalho, simplicidade e investimentos. Eu utilizo isso demais na minha vida, sempre, sempre, sempre. Eu não tinha esse conhecimento, esse raciocínio bem estruturado na minha cabeça, mas desde que eu sou mais novo que eu faço isso. Se eu ganho aqui, eu jamais vou viver como se eu ganhasse mais. Eu sempre vivi como se eu ganhasse menos. Como se eu ganhasse menos. Sendo que o que foi que eu aprendi com o decorrer do tempo, principalmente de uns 3 anos pra cá, 2 anos pra cá? O tópico 3, os investimentos. Hoje em dia eu invisto. E eu percebo o quão poderoso é o poder dos investimentos. Realidade essa que me fez conseguir chegar, já bati os meus R$ 50.000 investidos. E a lição número 2, pessoal, é o seguinte, é o que o Primo Pobre ele fala direto, e eu, depois que eu vi isso, ficou martelando na minha cabeça, e foi algo que eu utilizei durante o ano de 2025 inteiro, que é o seguinte: a importância da renda extra. Desde 2023 que eu já sou concursado, que eu tenho meu emprego fixo, né? Eu tenho a garantia do meu salário, um salário que para mim é bom, para mim é um salário justo e que funciona na minha vida. Mas é o seguinte, assistindo os vídeos do Primo Pobre, principalmente, eu vi ele falar demais sobre renda extra. E ainda mais ele sendo músico, isso me inspirou a fazer algo que eu nunca tinha pensado, né? Já fui professor de música por muito tempo. E mesmo sem atuar hoje diretamente como professor de música, o que é que eu pensei? Cara, por mais que eu tenha meu salário como servidor público, eu posso fazer ali umas rendas extras, né? Fora do meu horário de serviço. E é algo que vai me ajudar a ter uma graninha a mais para poder fazer o quê? Investir. Por conta disso que em 2025 eu aceitei o convite para tocar na noite. E isso potencializou muito, muito mesmo a minha qualidade como investidor. Por quê? Porque se eu ganhava aqui, fazendo a renda extra, eu comecei a ganhar aqui, ó. E a minha renda extra ia exclusivamente para os investimentos. Eu percebi que algo que o Primo Pobre falava, né, sobre você fazer a renda extra, gera algo que estava na minha mente desde cedo. Mesmo eu já, por exemplo, trabalhando em escolas de música, eu arrumava ali uns alunos particulares para receber uma graninha. Desde mais novo, que mesmo eu sendo bolsista na universidade, ganhando uma rendazinha, um saláriozinho ali como bolsista, eu aos finais de semana ia fiscalizar provas para poder receber uma graninha a mais. Então eu já tinha esse conhecimento da renda extra, eu já praticava, mas eu não tinha consciência de que eu tenho uma renda extra, eu vou utilizar essa grana para investir. E isso foi uma chave, assim, foi um pensamento que eu destravei assistindo o Primo Pobre, que eu achei sensacional, cara.
faça renda extra, que isso vai lhe ajudar demais. No terceiro tópico, a gente tem o famoso ano do cão, né? Ele fala demais que em determinado momento da vida dele, ele teve o ano do cão, que ele fazia site, dava aula, tocava na noite, tinha banda de casamento. E esse também foi um vídeo que me influenciou a tocar na noite, né? Pô, cara, o Primo Pobre aí também era músico, também é músico, né? E tocava na noite, tudo, acho que dá certo pra mim também. E o que é esse ano do cão? É você tirar ali um ano, ou pode ser um tempo variável, em que você vai trabalhar que nem um maluco. Mas você não vai simplesmente trabalhar e torrar todo esse dinheiro. Você vai trabalhar, você vai quitar suas dívidas e você vai construir uma reserva de emergência. No meu caso, eu não tinha dívidas. Eu nunca fui uma pessoa de me endividar. Mas o meu ano do cão, hoje eu percebo que foram anos dos cães, não sei como é que fala. Mas ali 2024, finalzinho de 2023, mas principalmente 2024 e um pedaço de 2025, foi quando eu comecei a estudar muito sobre investimento. Eu pensei, cara, eu vou me dedicar ao máximo, vou trabalhar muito, vou fazer muita grana, e essa grana vai ser totalmente ou quase que totalmente injetada nos investimentos. E hoje eu vejo o poder que isso teve, porque eu construí uma carteira que já tem um certo volume, né, e que já me rende mensalmente um valor legal. Ainda não me aposenta, né, mas já é um fruto. É um fruto que foi plantado e que vai florescer, né, que está florescendo no decorrer do tempo. Então assim, ó, faça um ano do cão se possível, passa ali um período de tempo, 12 meses, como ele falou, trabalhando e ralando, mas com um objetivo. Você tem que pensar, cara, vai ser com data de início e data de fim. E o que você vai fazer com esse dinheiro? Tem que ser bem planejado, senão não adianta de nada. E outra coisa, esse ano do cão, se você não para, não é algo saudável. Você tem que, em determinado momento, reduzir, tirar o pé do acelerador. Outro ponto muito importante é o seguinte: se você tem uma dívida, você tem que saber geri-la. Ou seja, muitas vezes os juros da dívida eles são mais altos do que os juros dos seus investimentos. Não adianta você começar a juntar dinheiro se o seu rendimento, se os juros dos seus investimentos estão rendendo ali 1% ao mês e a sua dívida ela cresce a 2% ao mês. Concorda comigo que 2 é maior do que 1? Então essa dívida que cresce a 2%, ela está sempre crescendo de maneira maior do que a sua capacidade de juntar dinheiro. Pensa comigo, o que é que vai ser melhor para você cortar, anular? As dívidas. Você anula essas dívidas que estão crescendo demais e que daqui a alguns anos vão estar gigantescas, para depois você começar a investir, tá certo? Muito raramente, são poucas dívidas que vão ter juros menores do que os investimentos, tá? Mas se esse for o seu caso, se você tiver uma dívida que é com juros menor do que o investimento, aí sim, vale a pena você juntar dinheiro, você investir seu dinheiro e ir pagando a dívida aos poucos, né? E pagando ali mensalmente sem ser de maneira amortizada. O quinto tópico, que eu acho muito legal que o Primo Pobre fala, é o seguinte: ele fala que a gente não pode ser um pobre conformado. Ele fala que nós temos que ser pobres indignados, pessoas indignadas. Quando a gente escuta, né, você tem que ser uma pessoa indignada, você pensa assim, não, mas eu não quero ser o chato. Eu não quero ser o chato do rolê. Mas essa não é a ideia. Você tem que ser indignado com a ideia de você ser pobre. Você tem que ser indignado com a ideia de que você vai ficar até os seus 60, 65 anos trabalhando de maneira excessiva. Trabalhando de uma maneira que você só se cansa e você só trabalha para pagar boleto. A ideia aqui não é que você fique multimilionário, mas é que se você se organizar, se você fizer o tripé do trabalho, da vida simples, dos investimentos, você vai ter uma tendência a ter uma vida mais tranquila lá na frente, tá certo? Pensa nisso, pensa nessa indignação. Quando você se indigna, não é para você ter raiva do mundo, é para você se indignar e procurar soluções para caminhar, para sair de onde você está e chegar em um outro local. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que eu trago algumas reflexões sobre o Primo Pobre e como isso me ajudou a chegar num valor expressivo investido, né? E muito disso foi assistindo os vídeos do Primo Pobre, principalmente os podcasts que ele faz com vários convidados que são, muitas vezes, né, ligados à área dos investimentos. Se você gostou, se inscreve no canal, curte aí, compartilha com a galera. Pode deixar aí nos comentários se você já aprendeu também alguma coisa com o Primo Pobre, tá certo? Valeu e fui!